Bom, pessoal, vamos começar mais um Comitê On-Chain da Omega. A gente hoje vai falar mais sobre os ETFs de Ethereum, pois no dia 23 eles foram lançados para trading e desde então a gente está observando algumas coisas importantes. Primeiramente, cara, o ETF em geral, né, a gente já sabe que é uma coisa positiva, né? Se a gente olhar o que aconteceu com o Bitcoin, né, claramente houve uma grande entrada de capital e o preço subiu mais ou menos 100%, né, de quando foi lançado até o seu topo histórico novo, né, que bateu lá em 73 mil, alguma coisa. No geral, então, a gente pode esperar a mesma coisa do Ethereum, mas tem algumas particularidades aqui que eu vou trazer. O ETF da Grayscale, né, está realizando altos valores de venda, né, desde o início, seguindo o mesmo padrão do Bitcoin. Isso porque, assim como o produto de Bitcoin, né, o produto de Ethereum deles, antes de se tornar um ETF, era um trust e havia um spread entre a cota e o ativo. Né? Então a gente já viu isso no Bitcoin. E por mais que eles tenham esse mini trust aqui, ETH, que a gente viu alguns inflows também, né, importantes, isso não foi suficiente para segurar esses outflows do produto principal, porque a pessoa, além de poder mudar, poder migrar de um produto para o outro sem a necessidade de vender o ativo, muitos investidores estão com lucro aí, né, desse trade, né, do valor do spread entre a cota e o ativo e decidiram vender assim que o produto foi lançado. Então a gente está vendo grandes outflows aqui da Grayscale, dominantes, né? Então a gente no net total, a gente só o primeiro dia viu um, um flow positivo, né? Um inflow positivo, quer dizer, um net flow positivo. Nos outros dias a gente viu até ontem, né, net flows negativos, muito ou totalmente por causa dos outflows da Grayscale. Enfim, isso a gente já podia esperar. O que eu estou vendo aqui da BlackRock, estou vendo inflows positivos grandes, interessante, da Fidelity também, Bitwise. Então, cara, a gente pode esperar o mesmo caminho do Bitcoin, que foi os primeiros dias, né, de impacto negativo e logo após, quando essa pressão diminuir, a gente viu que já diminuiu, né? O outflow de ontem da Grayscale foi menor do que a média e foi menor do que os dias anteriores. Foi o menor valor, né, desde então. Mas, cara, o que eu tô vendo de positivo nisso aqui é que a velocidade dessas saídas está muito mais rápida. E o preço do Ethereum está respondendo positivamente, né? A gente não. Aí a gente vai corroborar com outros dados aqui, a gente não está vendo o preço cair. No caso, o Bitcoin chegou a cair 20%. O Ethereum, no dia do lançamento, teve uma grande queda, mas se a gente comparar com o preço que está hoje, está praticamente igual. Então, essa pressão está sendo absorvida, o que é muito bom, muito mesmo, porque é um volume grande de venda, né? Então, a gente vai olhar aqui para o cumulativo, a gente ainda está com total negativo, porque está muito no começo e esses valores da Grayscale estão impactando bastante. Mas, cara, a gente vê aqui, ó, esse é o gráfico que eu queria mostrar, que seria a perda de ativos dos produtos da Grayscale, ou seja, o de Bitcoin versus o de Ethereum, desde a conversão para um ETF. A gente vê que o de Bitcoin chegou a 80% com mais ou menos 13 dias. Né? A gente já está no Ethereum metade, com o mesmo valor, né? Ou seja, o Trust que virou um ETF perdeu 20% dos seus ativos. No Bitcoin levou 13 dias, no Ethereum levou 6. Isso a gente viu o, o, o Bitcoin bater o seu fundo depois do lançamento desse produto mais ou menos 13 ou 15 dias depois. Então, quando a gente atingiu 80%, né, ou seja, 20% de perda dos ativos dos produtos, a gente viu o Bitcoin bater o fundo lá, que foi 38 mil na época, e depois teve a subida exponencial. O Ethereum já atingiu esse valor com metade dos dias, né? Mais ou menos metade, um pouco menos. Hoje a gente vê que o Bitcoin chegou aqui em 50%, ou seja,
mais um pouco de 50% de perda dos ativos e estabilizou, né? Essa curva estabilizou. A gente pode esperar a mesma coisa do Ethereum, cara, mas com essa velocidade, esperaria que se a gente seguir o mesmo padrão, a gente vai atingir isso em 40 dias. Então, cara, o que eu quero dizer com isso é que a gente está bem próximo aí do final desse processo aí, né, de venda pesada do Grayscale para o Ethereum. Então, isso vai, na minha opinião, né, e por esses dados aqui, vai acontecer mais rápido e é bom que aconteça mais rápido, né, para a gente se livrar dessa oferta aí grande e poder retomar a alta no ativo. Agora, o que a gente está vendo, por exemplo, aqui, os holders permanentes, ou seja, aqueles que só aumentam a posição nos seus endereços, eles não vendem, eles só aumentam, tiveram um aumento muito alto no dia 27, né? A gente atingiu aqui, na verdade foi dia 27, no dia 25, a gente atingiu quase 460 mil Ether nas carteiras desses holders. O que ajudou muito a segurar essa queda, né? Então isso foi a grande razão, na verdade, para o Ethereum ter segurado toda essa oferta. E aqui a gente vê que no todo a gente teve uma alta também nos saldos dos holders total, né? Então isso também é importante. Mas o mais importante é esse gráfico aqui, que mostra que apesar da gente estar tendo grandes saídas do Grayscale de Ethereum, a gente está tendo uma grande absorção e por essa razão o preço não caiu, né? Assim, não teve uma queda mais drástica. Rapidamente eu queria complementar isso aqui para o Ethereum versus Bitcoin, que a gente também está numa posição importante e vale a gente dar uma olhada aqui nesse gráfico. Se o TradingView ajudar aqui, começou uma chuva danada aqui. Vamos lá. Vocês estão conseguindo ouvir aí ou travou geral? É que cara, eu tô aqui no Península e, porra, começou uma chuva do cacete aqui, tá? A internet deu um pau. Mas vamos lá, acho que dá pra ver aqui. Pois bem, a gente olhando aqui no gráfico do ETH-BTC, a gente consegue ver, cara, que o mercado desde 2022, basicamente, perdeu bastante interesse no Ethereum, cara, né? Então, o mercado, se você considerar Bitcoin e Ether como os ativos mais, né, de maior valor de mercado, né, não considerar eles são, né, mas considerar que esses são os ativos que os investidores mais têm em carteira, que provavelmente são, a gente tem a gente está desequilibrado, né? O mercado está muito mais exposto em Bitcoin do que em Ether, né? Isso a gente consegue ver pelo preço do ETH Bitcoin que né, performou mal, tem performado mal, mas está numa posição ainda interessante. A gente tem esse triângulo aqui, ou a gente tem tá, são duas visões que eu já vi, ou a gente tem esse triângulo, ou a gente tem um canal de baixa aqui, tá? Ambos fazem sentido. O canal de baixo até é uma figura mais interessante de se olhar. Claro que tem um viés mais de alta, o triângulo um viés mais de equilíbrio, né? Mas que a gente está chegando próximo de um rompimento. Eu acredito que esse rompimento será para cima, não, né? Cara, não vejo sentido com os produtos já disponíveis, né, tanto de Ether quanto de Bitcoin. A gente está vendo um volume operado de 25 a 30% nos ETFs de Ethereum
de Ether, né? O que era esperado pelo mercado e esse número, se ele se manter ou se ele for acima de 30%, o Ether tende a performar melhor que o Bitcoin. Né? Se a gente der uma conta, eu já fiz essa conta de valor de mercado, se a gente tiver em flows de 30% ou acima do volume que foi o Bitcoin, o Ether vai começar a performar melhor. Aqui a gente teve essa queda basicamente pelo mesmo motivo que a Grayscale levou o Ether versus dólar a cair, o Bitcoin se manteve, chegou a subir, né, um dia que o Ethereum caiu, então isso deu uma desgarrada aqui mais no preço, mas eu ainda estou bullish, cara, eu acho que o ETH-BTC vai subir e isso vai ser até mais rápido do que a gente imagina, né, pela velocidade que a gente está vendo de saída dos ativos. Cara, um dado que eu achei interessante, aí já falando sobre Bitcoin, é com todo esse cenário político, né, agora nos Estados Unidos, se o Trump ganhar, a gente vai ter um país muito mais pró-cripto e a gente tem os ETFs também, claro, das grandes gestoras americanas. A gente está vendo o total, né, de bitcoins nos Estados Unidos aumentar versus o resto do mundo, né? Ou seja, a razão de bitcoins custodiados em companhias americanas aumentando versus o resto do mundo. Cara, o que eu acho muito bom também. Acho excelente, na verdade. Se a gente tivesse uma contínua pressão aí contra o mercado nos Estados Unidos, seria muito ruim, porque é a maior indústria, a maior economia do mundo, né? Tem maiores indústrias de cripto, né? Empresas grandes. Isso, teoricamente, se a gente continuasse com a pressão contrária, poderia se desfazer. Na verdade, a gente está vendo agora um aumento da razão entre a quantidade de bitcoins nas exchanges e nos ETFs aumentar. Isso é muito positivo também. E, cara, para a gente ter uma noção do ciclo atual, a gente consegue ver aqui o preço realizado para endereços de acumulação de Bitcoin e a gente vê que, comparado com períodos anteriores, na verdade, quando o preço realizado ele atinge uma certa distância do preço normal, né, assim, do preço do ativo, desculpa, então o preço do ativo seria a curva branca e o preço realizado seria a curva azul escura. Então, sempre que a gente tem um rompimento do preço normal, né, do preço do ativo versus o preço realizado, a gente entra numa fase de bull mais forte e essa fase dura aí, né, certo tempo. Então, a gente projetando isso para o ciclo atual, a gente iria com esse bull market até a metade de 2025 ou até o fim do primeiro trimestre de 25, né? Aí é difícil saber, mas com certeza até o início de 25 a gente ainda vai estar em bull, principalmente porque os fatores macro apontam que corte de juros, etc., injeções de liquidez provavelmente vão acontecer mais para o final do ano do que agora, como o mercado esperava em setembro. Então a gente ainda pode ficar nesse estado de mercado mais lateral até se aproximar aí do último tri desse ano, né, e do primeiro tri do ano que vem. Beleza, galera? Eu tô aqui, cara, assim, com o Glassnode aberto. Hoje foi mais focado aí nessa questão do Ether. Também não tinha encontrado muita coisa aí importante pra gente falar além disso. Então hoje foi um pouco mais curto. E se vocês quiserem, né, dar uma olhada em algum gráfico aí, a gente pode olhar aqui. Alguma métrica específica, enfim.